início ao órgão especial, por favor, os colegas que fazem parte poderiam ocupar os seus lugares. Se for possível, lembre-se disso. Tá bom. Qual que é o seu? Ah, do especial? Do judicial? Sim, vamos fazer o judicial. Nós vamos começar pelo judicial, que é um pedido de sustentação. E há também um pedido do doutor Marcelo, com relação a 2 processos. O senhor está em férias, doutor Marcelo? Judicial, judicial, tá. Ah, tá. Tá. Então, vamos lá, sustentação. Um momento, doutora. Qual que é esse? É o segundo processo da pauta. É o processo 53877 de 2015, mandado de segurança. Relatora é a excelentíssima senhora desembargadora Regina Vasconcelos. Revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Antônio Ariano. Impetrante é Fábio Zuckerman. Impetrado o ato da excelentíssima senhora desembargadora, corregedora regional do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Beatriz de Lima Pereira. Está inscrita para sustentação oral a doutora Heloísa Helena Pires Meyer. Dispensado o relatório, né, doutora? Dispenso. Pois não, sustentação. Inicialmente, cumprimento Vossas Excelências e a todos aqui presentes. Trata-se de um mandado de segurança impetrado por Fábio Zuckerman. Fábio Zuckerman é leiloeiro nomeado pela JUSESP há já mais de 10 anos. E aqui neste tribunal ele é leiloeiro suplente desde 2011, por um procedimento licitatório decorrente do edital de setembro de 2010. Né? Desde então, atua com máxima idoneidade, nunca houve qualquer reclamação que o desabonasse. E, agora, recentemente, ele foi declarado habilitado em decorrência do procedimento licitatório do edital de 2014, declarado habilitado pela Comissão de Asta Pública. No entanto, o ato coator, que é objeto deste mandado de segurança, não ratificou o credenciamento de Fábio Zuckerman. Para tanto, o ato coator entendeu que, por ele ter relação de parentesco, ele é filho de um outro ex-leiloeiro chamado Mauro Zuckerman, e fazendo alusão ao artigo, a letra K do inciso 2º do artigo 247 da Consolidação das Normas de Corregedoria. Então, com base nisso, não houve a ratificação do credenciamento. No entanto, Excelências, essa referida letra K, ela estabelece que é vedado o credenciamento de leiloeiro que possua relação societária com outro leiloeiro. Não tem nenhuma vedação para a relação de parentesco. A relação societária não existe na hipótese dos autos. O que existe tão somente é o uso de um site que chama Zuckerman Leilões, que é um mero instrumento de trabalho de cada um dos leiloeiros. Cada um dos leiloeiros tem uma atividade individual e até é um ato pessoal, né? É uma função pessoal, a função de leiloeiro. Então, esse site, por si só, ele não pode configurar como uma relação societária. Não existe nenhuma empresa em nome dos dois conjuntamente, não existe nem sequer uma sociedade de fato. Cada um atua independente, muito embora utilizem um mesmo instrumento de trabalho, que é um site eletrônico, por mera facilidade E além dessa questão relacionada à relação de suposta relação societária,
também deixou de ratificar o ato porque existe essa questão, essa relação de parentesco, e o ex-leiloeiro foi descredenciado aqui do TRT por um suposto ato ilícito. Eu acho que não vale aqui eu entrar nesse mérito, porque, ainda que a gente pudesse ter como premissa que houve o trânsito em julgado, que não houve o trânsito em julgado em relação a esse suposto ato ilícito por parte do Mauro Zuckerman, que isso vem sendo discutido em outra esfera e não há trânsito em julgado, o fato é que, ainda que houvesse, isso não pode impedir um filho a exercer uma profissão, sendo que ele foi declarado habilitado após um procedimento licitatório, que ele cumpriu todos os requisitos e apresentou toda a documentação, e esta foi tida como regular pela Comissão de Astas Públicas. Não é possível, Excelências, se estender a um filho eventual consequência por um ato ilícito do pai. Eu entendo, com todo o respeito, que isso não condiz com um Estado democrático de direito. Não existe norma que permita isso. E a gente tem que ter em vista aqui que o que está se discutindo é a profissão, o exercício da profissão pelo impetrante. Ele não pode ser tolhido do exercício da sua profissão por uma imputação que foi feita ao seu pai, né? Eu coloco aqui esse tribunal que pensemos também como cristãos, no sentido de que ele necessita exercer a profissão, ele tem uma família para sustentar, tem 3 filhos, no caso, e não é minimamente razoável que, por conta de atos ilícitos imputados a um parente, que ele seja tolhido dessa prerrogativa. Então, eu entendo que o ato coator fere direito líquido e certo do impetrante e requeiro a concessão da segurança pleiteada no mandado de segurança. Muito obrigada pela atenção. Doutora Regina Vasconcelos, ao voto. Pois não, como dito da tribuna, o ato em questão foi a não ratificação de um credenciamento pela corregedora responsável, então, por esta análise dos leiloeiros credenciados. E no mandado de segurança a gente sempre tem que estar se lembrando. O que se questiona é se esse ato é de ilegalidade e abuso de poder. Não podemos entrar no mérito, porque o mérito é esse. O ato de não ratificar o credenciamento é de ilegalidade e abuso de poder? Esta é a pergunta. O credenciamento é feito com base nas normas da corregedoria e também com base no edital. O edital diz que não pode haver parentesco ou empresa, sociedade de leilão, ainda que de fato. O Ministério Público também, em parecer, entende pela denegação, ressaltando cristalino, o reconhecimento da affecto societatis entre o impetrante e outro membro da empresa, ainda que uma sociedade formal, e os fatos e a prova levam à conclusão de que não é só um site propagando esta empresa. Existem outros fatos que levam a Zuckerman Leilões incluir também o impetrante, as propagandas, ou seja, o marketing. O site diz a Sold Leilões Online, é uma empresa do grupo Zuckerman Leilões, e diz que consta como seus integrantes o Mauro Zuckerman e o Fábio Zuckerman. Então, a questão aí, o meu voto é no sentido de denegar a segurança, não por questão estritamente de ser pai e filho, por questão de obediência ao próprio edital, de que não deve ser credenciado, aliás, há um reconhecimento que nem deveria ter sido credenciado, uma empresa de fato, que, na verdade, havia uma relação e, depois do descredenciamento do pai, consequentemente, dessa empresa de fato,
impede-se que haja esta participação também do filho por integrar esta empresa de fato. Então, analisando toda essa prova e o edital, as normas da Corregedoria, eu entendi que a Corregedora não cometeu nenhum abuso de poder e nenhuma ilegalidade. Ela fez uma análise do edital, uma análise do fato e entendeu que não era compatível para que se participasse. Daí a minha sugestão é de denegar a segurança requerida no presente mandado, por não restar configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade, nem tampouco violação de direito líquido e certo. Se havia um direito de participar, esse direito é condicionado às normas. E, ao meu ver, a Corregedora aplicou as normas dentro da sua interpretação e dos fatos que levam a este impedimento. Doutor Ariano, revisor. Eu estou acompanhando o voto, senhora presidente. Do ponto de vista legal, está bem claro a norma. O cidadão é, inclusive, obrigado a prestar uma declaração de que ele não possui relação societária com outro leiloeiro credenciado. Não é uma questão de passar a pena do pai para o filho, é que a norma expressamente veda a participação de familiares. E este requerente, impetrante, ele integra o que se denomina Grupo Zuckerman de Leiloeiros. É um grupo de leiloeiros. É uma profissão, uma atividade rara, temos pouquíssimos no território nacional. É claro que a participação de pai, mãe e 2 filhos sempre suscita alguma dúvida, né? Com tão poucos leiloeiros, temos que ter leiloeiros como leiloeiros de uma família, né? Então, porque eu vejo que a atuação da senhora Corregedora cumpre os estritos termos da lei, eu acompanho o bem elaborado voto da relatora. Pois não, doutora Cíntia Tafari. De acordo com a relatora. Doutora Rosana. Doutora Rosa Zúcaro. Doutor Wilson. Acompanho, presidente. Doutora Beatriz. Desculpa, é verdade. Doutor Nazar. Acompanhe. Doutora Sônia Franzini. Doutor Odete. Doutor Fernando. Doutora Hilma. Acompanho. Doutora Tânia. Doutora Maria Ângela. Acompanho. Doutora Yara. Doutora Mércia. Doutor Vidigal. Doutor Trigueiros. Acompanho. Doutor Valdir. Doutora Ivani. Doutora Magda. Doutor Uzek. Acompanho. Então, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi denegada a segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. 2 do doutor Marcelo e 1 da doutora Lisete. Tá, nós vamos... Doutor Marcelo? Qual que é do E o doutor 6. Lisete? E o 7 da doutora Lisete. Então, aqui só. Então, nós vamos fazer os 5 e 6 do doutor Marcelo e o 7 da doutora Lisete, que está aqui também. Ou o doutor Marcelo quer dar preferência para a doutora Lisete? Não, a doutora Lisete é um só. Vamos à doutora Lisete primeiro. Pronto. 7. 7. Só um minutinho. É o número 7 da pauta. É o processo 10.4890 de 2015, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Lisete Belido Barreto Rocha. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Conecton e Teleinformática, Comércio e Serviços Limitada. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Doutora Lisete, por favor. Regimental, por não considerar que seja a hipótese de aplicar penalidade de advertência ou censura ao juiz, que apenas se valeu da sua... Acho que ouviram até aqui da minha voz. Ouviram até aqui? Bastante alta.
Bom, é que todo mundo está com voto, tudo bem. Então, eu estou negando o provimento que não se trata da hipótese de punir ou de propor algum processo para punição do juiz, já que ele se valeu da sua capacidade de interpretar os fatos e a lei, embora a jurisprudência acolhida pelo juiz não seja a majoritária. Ela afronta realmente uma decisão do TST, orientação jurisprudencial número 409. Mas, para isso, a parte deve se valer do recurso específico e não pretender punição do juiz. Doutor Nazar? Alguém diverge? Pois não? Não é propriamente uma divergência. Eu acho que este processo deve ser julgado pelo Pleno. Por quê? Porque foi uma representação que foi interposta perante a Corregedoria, que, se acolhida, seria encaminhada ao Pleno. Como não foi acolhida, foi julgada improcedente ou arquivada, a empresa representante está recorrendo da decisão. Um café. Então, eu acho que não é do órgão especial essa competência. A minha divergência é essa. Agora, se eu for vencido, eu acompanho o mérito. Quem acompanha o doutor Vidigal? Ninguém, doutor Vidigal. No mérito, o senhor acompanha, Eu né? gostaria que consignasse, então, Sim, com certeza, mas no que é uma mérito, questão de ordem. mérito o senhor acompanha. Acompanho. Ok. Então, agora vamos para... Vamos para o doutor Marcelo, 5. Então, o número 5 da pauta é o processo 58.806 de 2015, agravo regimental. O relator é o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves, a revisora é a excelentíssima senhora desembargadora Odete Silveira Moraes. O agravante é Paulo Romero Patrocínio, agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutor Marcelo. Pela ordem, do número 5, eu estou julgando improcedente o pedido de correição, o recurso de correição parcial está fora de prazo. Está intempestivo, conforme o demonstrado no processo. Eu estou julgando, negando provimento ao agravo regimental. Doutor Roberto? Alguém diverge? Não. Não, ok. Então, Então, vamos por para o unanimidade 6. de votos, negado o provimento ao agravo, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. O número 6 é o processo 60.287 de 2015, agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves, revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Odete Silveira Moraes. Agravante, PSI, Comércio de Alimentos Limitada, ME. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutor Lisete. Eu pediria licença para me retirar. Ah, pois não. Pensei que a senhora quisesse ficar aqui para fazer companhia para a gente, mas tudo bem. Doutor Marcelo, pois não. Olha, o processo da pauta 6 trata-se, eu também estou julgando improcedente, que a correição não é motivo de correição, e sim de agravo. Trata-se da quantia decorrente de faturamento da empresa, aplicou a corrigente multa de 20% do ato atentatório à dignidade da justiça, não se tratando de erro improcedente. Logo, não configura atentado. Tanto é que, logo em seguida, o corrigente apresentou agravo de petição. E eu estou também negando provimento. Doutor Odete? Alguém diverge? Ok. A unanimidade. Por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Vamos para o número 1. Senhora presidente, eu também peço licença para me retirar. Pois não. Então, vamos continuar nessa judicial, porque aí sobraram poucos, né? Podemos começar o número 1? Então, o número 1 da pauta. Pois não.
Ele havia sido distribuído originariamente para mim. Fala no microfone, por favor. O processo número 1 havia sido distribuído originariamente para mim como relatora, e eu me dei por suspeita. E, equivocadamente agora, o doutor Fernando passou a ser o relator, depois sorteado. Ele foi novamente encaminhado para mim como revisora, e me passou desapercebido, tanto que consta na pauta eu como revisora, mas eu continuo suspeita. Mas Então, a senhora não passou para outro, né? não passei. Ele está me perseguindo nesse processo. Eu acho que a senhora devia levantar a sua suspeição. Levanta agora, porque Não, tranquilo. eu já estou suspeita. Eu Não, a gente- equivocadamente me passaram e me passou desapercebido e eu passei o meu visto, mas eu continuo suspeita. Não, a gente vai retirar, então, e vai ser Nova passagem. nova Porque tem que passar passagem. para outra pessoa. Então, está retirado o primeiro para designação de novo revisor. Próximo é o 3. Um pouquinho, doutora. É o processo 88.173 de 2015, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Antônio Oriano. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Cíntia Tafari. Impetrante, Comercial e Imobiliária Água Branca, S.A. e Gafisa SPE 104, Empreendimentos Imobiliários Limitada. Impetrado o ato do juiz distribuidor do Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Doutora Ariana. É uma questão, um reflexo da greve de funcionários, né? Essa empresa, ela está envolvida na construção de uma obra de grande vulto, 953 unidades de interesse social e mais 432 para o mercado popular. Conferiu a expedição de E, certidão, porque no andamento do processo, foi exigido pelo registro de títulos uma certidão negativa da Justiça do Trabalho para que o processo pudesse tramitar. E a distribuição se recusou a fazer a emissão da certidão. E, em contato telefônico lá com a distribuição, eu fui informado que eles fecharam 100%. Por um período, a distribuição ficou fechada 100%. Não atendia, não distinguia casos de necessidade, de emergência, de nada. E a empresa depois fez um requerimento fundamentado ao juiz, ele disse que isso não é caso de urgência. E eu estou entendendo que era um caso de urgência, sim, que deviam fazer a certidão para que a obra pudesse ter andamento, e concedi a liminar e agora estou propondo conceder a segurança. Doutora Cíntia. Senhora presidente, eu acompanho e sublinho que examinei esse processo em mãos em 19 de outubro. Eu quero crer que até o presente já tenha até sido concedida ou elaborada essa certidão, porque se trabalhou com muito afinco para restaurar. Não posso afirmar a perda de objeto. Então, estou acompanhando tal qual proposto como concessão. Alguém tem alguma divergência? Ok. Então, por unanimidade de votos, foi concedida a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Próximo. É o processo 86.437 de 2015, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Patrícia Oliveira Cipriano de Carvalho, meritíssima juíza do trabalho substituta. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutora Beatriz? O voto foi distribuído a todos os excelentíssimos desembargadores. É a insurgência de uma magistrada, juíza substituta, que, atuando no auxílio fixo, teve uma anotação no seu prontuário em razão do acolhimento de um pedido de providências por morosidade processual. Ela entende que, não sendo titular da vara, não poderia haver essa anotação no seu prontuário. E a Corregedoria entende de modo diverso, porque nos termos da Portaria 76, que regulamentou a atividade dos magistrados no auxílio fixo e no auxílio compartilhado, ambos são responsáveis pela unidade judiciária.
No caso em discussão, o pedido de providência se relacionava a um processo com tramitação prioritária, cuja perícia fora concluída em 2012. E, em 2015, o processo ainda não havia sido instruído. Então, eu entendo que, diante das circunstâncias, a juíza que estava atuando na vara, em auxílio fixo, ela poderia perfeitamente ter designado a audiência quando a parte, né, reiteradamente requereu que fosse designada a audiência para o encerramento da instrução desse processo. Então, eu estou negando o provimento e mantendo, né, na verdade, o despacho que determinou fosse anotado no prontuário de ambos os magistrados a existência de um pedido de providência por morosidade processual. Eu gostaria de esclarecer aos colegas que, assim como eu faço anotação dos pedidos de providência em que a morosidade ou outra irregularidade é constatada, também faço registrar nos prontuários os elogios que os magistrados recebem de advogados, de partes e de seus colegas. Era o que me cabia. Doutor Nazar? Acompanho. Alguém diverge? Ok, obrigada. Por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. É o número 8 da pauta. É o processo TRT São Paulo 39.406 de 2015, embargos de declaração e mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Ivani Contini Bramante. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Uzec. Embargante, Wesley José da Silva. Embargado, venerável acórdão do Secretaria do Tribunal Pleno e Ordem Especial 61 de 2015. Doutora Ivani? É um embargo de declaração para sanar uma omissão. Eu realmente estou aqui sanando a omissão, apreciando o pedido, né, de nulidade da nomeação, mas estou mantendo a denegação da segurança já proclamada. Doutor Uzec? Estou acompanhando, senhora presidente. Alguém diverge? Ok. Com isso, encerramos a judicial. Vamos para administrativo. A administrativa. Onde é que está a administrativa? Tá. Temos uma ata. Alguém tem alguma posição com relação à ata? Ok, aprovada. Concordo. Essa primeira eu saio. Os primeiros 3 a senhora sai. Ok, então os primeiros 3 processos eu passo. É o Wilson ou é a doutora Rosa? Ah, a doutora Rosa é relatora, desculpa. Desculpa, é o doutor Wilson mesmo. Processo TRT-MA número 964-89 de 2015, assunto: recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que determinou a rescisão do contrato CCL-CT número 160 de 2014, aplicando à empresa requerente penalidade de multa rescisória, bem como a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 6 meses, nos termos da cláusula 13 do ajuste. Requerentes, Portsec, Distribuição e Eletrônica Limitada, microempresa. Doutora Rosa? Pois não, senhor presidente. A empresa Supportsec Distribuição Eletrônica foi contratada pelo tribunal para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 aparelhos de raio-x utilizados pelo setor de segurança. Eu estou rejeitando o recurso, mantendo o que foi decidido pela presidente, tendo em vista que realmente se constatou que as informações que estão coligidas nos autos pela Secretaria de Segurança Institucional, fiscalizando o trabalho da empresa, verificou o não cumprimento do contrato firmado, o que permite concluir que a empresa contratada não zelou pelo fiel cumprimento de suas obrigações contratuais, especialmente o atendimento a chamados
nos prazos pactuados, bem como a realização de visitas de manutenção preventiva em periodicidade trimestral. Por sua vez, também não há falar-se em desproporcionalidade das penas cominadas, pois a pena de multa poderia chegar até 15%, foi dado 5%, e a pena de impedimento de licitar e contratar com a União poderia chegar até 5 anos e foi dado apenas 6 meses. Por isso, eu estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. Eu consulto se há alguma divergência. Então, proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Na verdade, o último processo também vai ficar com o doutor Wilson, que eu sou requerente. Pois não. Próximo. Próximo. Processo 979-58 de 2015, assunto: recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que aplicou à empresa requerente a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 1 mês. Requerente Augusto César Macul Gasperim, microempresa. Pois não, doutora Rosa, por favor. Pois não, senhor presidente. Nesse caso também, eu estou negando o provimento. Trata-se de uma empresa, uma microempresa, Augusto César Macul, que se inscreve pelo pregão judicial. Entretanto, no prazo que deveria apresentar a proposta circunstanciada, que também é recebido esse prazo por e-mail, ele não apresentou. Por esse motivo, a penalidade deve ser mantida, que é de 1 mês de penalidade apenas para de não contratar com a União. Mantenho, senhor presidente. Alguma divergência? Então, a proclamação. Por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Processo 980-43 de 2015, assunto: recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que aplicou à empresa requerente a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 1 mês. Requerente Sandro Henrique John, microempresa. Doutora Rosa, por favor. Basicamente é a mesma coisa, é também uma microempresa, também se inscreveu e, no prazo em que deveria apresentar a proposta circunstanciada com os produtos e o valor exatamente, também não apresentou. E, por esse motivo, também mantenho o que foi decidido pela excelentíssima presidente. Há alguma divergência? Por favor, senhor presidente. Pois não? Não há divergência, só queria um esclarecimento. Pois não? Até em relação ao processo anterior também, aqui é dúvida minha mesmo. A pena foi de não contratar com a União. Quer dizer, nós estamos decidindo pela contratação com a União toda, é isso? União toda. É isso mesmo? É isso mesmo. Não é só no nosso âmbito? Não, não, é a União. Mas então, é um mês, né? O senhor viu que é um mês, né? Nessas microempresas é um mês. É porque elas se inscrevem... Mas com qualquer órgão da União? Sem muita condição, porque elas se inscrevem. Depois, elas sem muita condição, no período em que elas têm que realmente apresentar a proposta circunstanciada, esta, por exemplo, não tinha nem os produtos. Então... Aí eu acho que o voto está perfeito. A minha dúvida é saber se... É contra a União. Se é a União geral, né? Porque ela está impedida de contratar com qualquer órgão da União, não com qualquer órgão. Ah, tá bom. Então... a penalidade que ela sofre. A penalidade vale para todos os órgãos da União. Perfeito. A ignorância é minha mesmo. Depois de uma proclamação, então. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. É o processo 1054-97 de 2015. Assunto: proposta para a criação de um cargo de desembargador do trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Requerente: Silvia Regina Pondé Galvão Devanald, desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutora Rosa, por favor. Pois não, senhor presidente. Esse também é um processo, é uma proposta já bastante conhecida, é a proposta para a criação desse cargo de desembargador do trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na medida em que
nós pedimos a criação do cargo de diretivo de vice-corregedor regional. Como todos nós sabemos, se passar realmente o vice-corregedor regional, nós ficaremos com 5 pessoas no corpo diretivo e 89 pessoas nas turmas. E isso daria um desequilíbrio nas turmas. Nós precisamos mesmo deste novo cargo de desembargador. Já foi proposto e já foi rejeitado, porque disse o CNJ, por entender que o quantitativo de trabalho de cada desembargador estava aquém do que dispunha a resolução que eu cito, que é a 63/2010. Fazendo um novo estudo, podemos chegar a uma conclusão que nós aumentamos esse quantitativo de trabalho numa proporção, que estou aqui, que eu esclareço a folhas 11, no triênio de 2012 a 2014, resultou a média de carga de trabalho de 2.021 processos por magistrado. E, portanto, é um quantitativo que se mostra expressivo diante da média de processos prevista no artigo 5º da Resolução 63/2010. E, por isso, vejo, sim, o fundamento para retornar com essa proposta. Por isso, voto pelo acolhimento. Alguém diverge da proposta? Então, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, acolhida a proposta nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Eu devolvo, então, a presidência a Vossa Excelência, não? Pois não, encerramos, então, o órgão especial. A próxima sessão vai ser dia 23. 23. Depois só teremos, possivelmente, mais uma, dia 14 de dezembro, que aí encerramos o ano, se Deus quiser. Possivelmente. Obrigada.